se faz dentro de uma escola dominical, como se faz dentro do seminário, como devemos fazer o nosso dia a dia. Mas, a princípio, eu quero lançar a seguinte pergunta. Você conhece aquela expressão, Jesus virá como ladrão? Isso é verdade? Jesus virá mesmo como ladrão? Na verdade, Jesus virá como ladrão, não para os que o estão esperando. Tá? Ora, se eu estou esperando alguém chegar aqui na minha casa, eu fico na expectativa porque, de repente, essa pessoa vai aparecer no portão, vai tocar a campainha, vou ter que abrir o portão para essa pessoa entrar. Então, aquele que está aguardando o Senhor Jesus voltar, esperando pela volta do Senhor Jesus, para esse, Jesus não virá como ladrão. Aliás, em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, Jesus disse assim, se não vigiares, não saberás a que horas virei. Ok. Ele diz, se você não vigiar, você não vai saber a hora que eu venho. Então, peraí. Então, se eu vigiar, eu vou descobrir, tá? Ah, mas está escrito dia e hora ninguém sabe. Ok, mas não é nesse ponto que eu estou dizendo. Mas, num momento como esse que nós estamos vivendo, essas pragas todas que estão acontecendo e vão surgir outras, viu? Será sempre assim, quando descobrir a cura para uma praga, logo surgirá outra, né? Então, para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, essas coisas são sinais. São sinais que apontam para a volta de Jesus. O arrebatamento não é iminente, ou seja, ele não virá assim na hora que você não espera. Ele virá na hora em que não espera para os que não estão esperando. Tá? Agora, para mim, modéstia à parte, e para você que está me assistindo aí, espero que seja isso também verdade. Se Jesus vier hoje, você estaria esperando ele para hoje? Claro que sim. E se ele demorar mais 10 dias, você vai aguardá-lo? Claro que sim. E se ele demorar mais 10 anos, mais 50 anos, você vai esperá-lo? Claro que sim. Então, para você, ele não virá como ladrão. Tá? Mas aquele que esquece que ele está voltando, tá? Não está dando importância para esse evento do retorno dele, ele virá para esse como ladrão. De repente, poxa, eu não sabia, se eu soubesse que Jesus voltaria hoje, eu teria me preparado. Se eu soubesse que ele voltaria amanhã, eu iria me preparar melhor. Não é assim, tá? O arrebatamento não é iminente, ou seja, ele não ocorrerá a qualquer momento. Então, há uma época determinada para ocorrer o arrebatamento? A resposta é sim. Há uma época, tá? E que época será então? Olha, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos conhecer um pouco sobre as 7 festas que o Senhor estabeleceu, tá? Eu vou resumir aqui, não vou nem entrar nos textos, como eu já disse, porque eu quero passar uma visão para você, quero que você tenha na sua mente um mapa, tá? uma visão clara sobre a época em que Jesus voltará. Bom, nós temos escrito na Bíblia as 7 festas do Senhor, ou as 7 festas judaicas, as 7 principais celebrações. As 4 primeiras festas, também chamadas de festas da primavera, apontam para a primeira vinda de Jesus, o que já aconteceu, tá? Então, por exemplo, a primeira festa, festa da Páscoa, que inclusive na próxima quarta-feira inicia-se a semana da Páscoa. Vai de 8 a 16 deste mês de abril, a celebração da festa da Páscoa
em Jerusalém, a Páscoa judaica, tá? Ou a Páscoa bíblica. Então, a Páscoa aponta para a crucificação e morte de Jesus. Tá? Ela se cumpriu literalmente. E em que dia se cumpriu? Exatamente nos dias bíblicos estabelecidos pela Bíblia. A Bíblia relata exatamente, olha, no 10º dia você separa o cordeiro sem mácula, no 14º sacrifica o cordeiro. Então, Jesus, que é o nosso cordeiro pascal, ele foi sacrificado exatamente no dia e hora em que foi celebrado a Páscoa naquele ano. Tá certo? Isso é importante a gente entender. A segunda Páscoa, a festa, é chamada de Festa dos Pães Ázimos, que aponta para o sepultamento de Jesus. São 3 festas dentro de uma mesma semana. Tá? Essa celebração se cumpriu em Cristo Jesus também, exatamente com o sepultamento dele. Quando Jesus foi sepultado, cumpriu-se esse ato profético. As festas, para a gente entender melhor, eu tenho assim na minha mente essa visão para explicar. Elas são o mapa de Deus para a humanidade. Você quer saber onde se localiza, como se localizam os fatos na história bíblica, os eventos, os acontecimentos futuros e passados? Você quer saber? Estude sobre as Páscoas, as festas, 7 festas judaicas, né? Então, quando nós abrimos esse mapa nos mostra exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, Jesus foi sepultado exatamente no dia em que foi celebrado a festa dos pães ázimos, dentro da semana da Páscoa. Ok? A terceira celebração chama-se primícias, a festa das primícias, que aponta para a ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, foi o primeiro a ressuscitar, tá certo? Então, aponta para a ressurreição de Jesus. A quarta celebração, a quarta festa bíblica ou celebração do Senhor, ordenadas pelo Senhor, chama-se Pentecostes. E que dia aconteceu o Pentecostes? Aponta para quê? Aponta para a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes se cumpriu literalmente a festa de Pentecostes, os judeus chamam de Shavuot, né? Então, essas são as 4 primeiras festas que já se cumpriram em Jesus. Agora, entre a 4ª e a 5ª, estabeleceu-se a igreja. Quando estudamos, por exemplo, a profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, nós aprendemos que houve ali uma lacuna, né? Tem parênteses ali, e nessa lacuna, nesse parêntese, surge a igreja. Então a igreja está vivendo hoje, ainda vive a celebração de Pentecostes. Tá? O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, mas ainda não subiu. Por quê? Porque ainda não encerrou o período de Pentecostes. O Espírito Santo ainda se move sobre a terra, ainda se move sobre nós. Se hoje eu estou falando aqui, é por misericórdia e bondade e graça do Espírito Santo. Aqueles que se convertem é por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos traz a revelação, o entendimento de que Cristo se fez pecado por nós, deu a sua vida, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, e é o Espírito Santo que nos ensina, que nos traz o entendimento de que Jesus voltará. E quando é que Jesus voltará? Veja só,
Uma vez que as 7 festas são o mapa de Deus para a humanidade, nós temos que ir para as festas para saber em que época seja provável a vinda de Jesus. Ora, eu tenho para mim o seguinte: se, como era profetizado, exatamente no dia em que o cordeiro deveria ser imolado, sacrificado, deveria ser morto, Jesus morreu exatamente nesse dia. Se ele foi sepultado cumprindo rigorosamente a celebração dos pães asmos, exatamente no dia em que se celebrava os pães asmos, ele foi sepultado e 3 dias permaneceu na sepultura. Se ele ressuscitou cumprindo exatamente a 3ª festa, no dia em que se celebrava a festa das primícias, se o Espírito Santo veio exatamente no dia, no início de Pentecostes, né? O Pentecostes, nessa época, os judeus, agricultores, vinham de todos os cantos, vinham, não iam, né? Para Jerusalém, para celebrarem a festa de Pentecostes, e dava-se início à festa de Pentecostes com o nascer do sol do 8º dia, né? Ou seja, do primeiro dia da festa, iniciava-se ao nascer do sol, logo cedo, né? Então, nós verificamos, aprendemos que lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos naquele lugar, por volta das 9 horas da manhã. Então, 3 horas após, digamos assim, na hipótese do sol ter nascido às 6 horas da manhã, tá? Teoricamente, nasceu às 6 horas da manhã. Então, havia cerca de 3 horas de festa, de repente, desce o Espírito Santo, e aqueles que estavam do lado de fora da casa ouviram o barulho e ouviram que aqueles homens que estavam do lado de dentro daquela casa onde os discípulos estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, eles estavam falando em outras línguas, e eles disseram, estão embriagados a essa hora do dia. Por quê? A festa acabara de dar início, entendeu? Acabara de dar início. 3 horas de festa, já estão embriagados? Foi a pergunta que fizeram lá. Então o Espírito Santo desceu e ali inaugurou a era do Pentecostes, tá? O que estamos vivendo. Essa era de Pentecostes vai se encerrar com a festa das trombetas. A festa das trombetas, tá? A festa das trombetas, que este ano será celebrado a partir do dia 18 de setembro. Estou falando datas de Israel, tá? E setembro nosso. Lá será o 7º mês deles. Então, no dia 18 de setembro se dará início, será a mudança do ano, do ano judaico, que também é chamado de festa das trombetas, porque inicia-se o toque das trombetas, vai se iniciar no dia, nesse caso, no dia 18 de setembro, tá? E nesse período, na festa das trombetas, o sacerdote tocava a trombeta 111 vezes. Tá? E é a única festa em Israel em que se celebrava ou se celebra no período da lua nova. Porque naquela época não havia condição de precisar a que hora a lua nova surgiria, tá? Então, aquele dia e hora ninguém sabia. É essa expressão usada lá, inclusive, quando perguntavam, mas quando se dará a tua vinda? Jesus diz, daquele dia e hora, ninguém sabe. Era uma expressão usada por Jesus e pelos discípulos da época. Dia e hora ninguém sabe. Ou seja, ninguém sabe o dia e a hora que a lua nova vai surgir. Se vai ser do dia 1º do ano, né? Do dia 1º do início do ano, ou se vai ser no 2º dia do ano. Então, os estudos judaicos dizem que
que os rabinos mandavam 2 jovens, um para um monte e outro para o outro. E é a noite mais escura do ano. Então, os 2 precisavam chegar de volta lá para o rabino e testemunhar que viram a lua nova. Então, quando ele, lá do monte, observava que a lua era a lua nova que havia surgido, ele corria e avisava para o rabino, e assim a segunda testemunha chegava e disse: eu vi a lua nova. Então tocava-se o primeiro toque da trombeta para dar início à festa das trombetas, ou a passagem do ano novo judaico, entrada, né? Passagem do ano velho para o ano novo judaico. E nessas celebrações, durante os 2 dias de celebração, durante os 2 dias, tocava-se 111 vezes. Tocava 10 vezes, 11 vezes, 11 vezes, 11 vezes, enfim. E havia toques específicos, toques curtos. Eu não vou aqui tentar imitar, porque eu não sei, não conheço, eu não sei dizer como é que era esse toque. O fato é que o último toque, diz os escritores, né, as pesquisas que eu fiz, aprendi isso lendo. Então dizem que o último toque era o toque mais longo que existia. Era o toque para encerrar a festa das trombetas. Tá? No segundo dia, ao pôr do sol do segundo dia, o rabino lá pegava o chifre de carneiro e tocava enquanto ele tinha fôlego. Ele assoprava o chofar enquanto ele tinha fôlego. Quando o povo próximo ouvia o toque longo da trombeta ou do chofar, eles avisavam uns aos outros que a festa da trombeta havia se encerrado. Quando Paulo escreve aos Coríntios e aos Tessalonicenses, ele ensina o seguinte: acerca do tempo da vinda do Senhor, não necessitais que eu vos escreva. Por que não necessitava? Porque para o judeu era muito claro. Tá? Era muito claro essas coisas. Eles sabiam dessas coisas. Então Paulo diz assim: ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e subirão a encontrar o Senhor nos ares. Ok? Então, quando você estuda sobre a festa das trombetas, você vê claramente que por ocasião da festa das trombetas, Jesus arrebatará a igreja. Ou seja, se ele cumpriu rigorosamente todos aqueles atos proféticos exatamente na data em que eles foram feitos, eu falo das 4 primeiras festas, então pode ter certeza que Deus também vai cumprir essa 5ª festa na data da sua celebração. E assim será com a 6ª, que é a festa da expiação, né? Quando todo judeu será salvo, a festa do dia do perdão, e assim será também na festa dos tabernáculos, quando o Senhor Jesus estará em pessoa reinando aqui por 1000 anos. Esse é um assunto mais complicado, mais complexo, que não vamos entrar no assunto agora, mas para quem já lê a Bíblia há algum tempo, sabe do que eu estou falando. O fato é que todos os sinais apontam que Jesus está à porta, ele está voltando. Inclusive, você pode conferir algumas coisas. Olha, existe em Israel uma organização chamada Instituto do Templo. Então procure lá na internet, institutodotemplo.org. Você vai encontrar, inclusive na página dos Facebook, eles têm no Facebook também. Através do Instituto do Templo, que é uma organização que foi criada para promover a reconstrução do Templo de Jerusalém, eles estão declarando que
eles esperam começar a construção do Templo de Jerusalém, o antigo Templo de Salomão, né, chamado Templo de Salomão, a partir do dia 30 de julho de 2020. 30 de julho agora. Por quê? O artigo que eu li disse assim: 30 de julho é a época em que é o dia em que eles se reúnem no Muro das Lamentações para lamentarem a destruição do templo. Só que no próximo 30 de julho, eles esperam, quando estiverem lá para celebrarem mais uma vez, lamentarem a destruição do templo, eles esperam receber uma notícia do primeiro-ministro de que a construção ou reconstrução do terceiro templo foi autorizada. Israel está pronto para construir o templo. Sabe? Através dessa organização, temos conhecimento de que os animais para o sacrifício já estão sendo criados. As novilhas vermelhas, né, que são necessárias para aspergirem o sangue no Santo dos Santos, já existe mais de uma dezena de novilhas vermelhas. Já há 3 ou 4 anos que nasceu a primeira novilha em Israel. Já estão a mais de uma dezena de novilhas. Estão prontos para dar início às atividades do templo como era antigamente no tempo de Jesus. Meu querido, pode ter certeza. Jesus está voltando. E qual é a palavra de ordem nesses dias? Não é apenas você ler o Apocalipse e dizer, está voltando. Por isso você já sabe. Eu já sei, você já sabe. Nós cristãos sabemos que Jesus em breve voltará. Em breve ele voltará. Quem vai ficar? Quem vai subir? Essa é a questão. Então, esse é o momento de você se preparar para se encontrar com Deus. Está escrito na palavra: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, prepara-te, ó, põe aí o seu nome, para te encontrares com o teu Deus. Esse é o momento em que nós temos que acreditar, precisamos acreditar que o Senhor Jesus está mesmo para voltar. Momento de colocar a nossa vida em ordem, colocar o seu casamento em ordem. O que você precisa fazer para colocar a sua vida em ordem? O que precisa ser feito? Meu filho, faça o que tiver que ser feito. O que tiver de ser feito, faça. E faça o mais rápido possível. Ainda que doa na sua alma, ainda que doa na sua carne, faça de tudo para você não ficar para trás. Não fique para trás. Não fique para trás. Prepara-te, meu amigo, para te encontrares com o teu Deus, com o nosso Deus. Ele está voltando, Jesus está voltando. Esse é o momento de você acertar a sua vida com Ele. Sabe? Há tanta gente que serviu ao Senhor com alegria por muitos anos, e por um motivo ou outro se desviou da igreja. Tem aqueles que dizem, eu não me desviei da igreja, de Jesus, me desviei só da igreja, só não estou indo mais na igreja. Pois é hora de você voltar para a sua igreja. Volte para a sua igreja, volte-se para o seu pastor, volte para a sua esposa, volte para o seu marido, volte para o seu filho, volte para o seu pai, volte-se para o seu irmão, volte para a sua mãe, volte para a sua irmã. É hora de pedir perdão, é hora de pôr a vida em ordem, é hora de dizer, Senhor, me ajude a praticar as primeiras coisas. Porque veja lá em Apocalipse, está escrito assim, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Né? E diz lá, volte à prática das primeiras coisas. Voltar ao primeiro amor, já foi o primeiro amor, meu filho, já foi. Mas voltar a praticar as mesmas coisas que você praticava quando você estava no primeiro amor, isso você pode.
Isso você pode, né? Talvez você não leia mais a Bíblia como lia antes, lá atrás, quando estava no primeiro amor. Volte a ler a Bíblia. Talvez você não frequente a igreja com aquele carinho, com aquele interesse, não serve mais ao Senhor, não serve mais à sua igreja com aquele ânimo que você servia, pois Deus, através dessa palavra, está dizendo: volte a praticar as mesmas coisas, as primeiras coisas. Volte a fazer as coisas que você fazia na igreja para o Senhor. Ainda há tempo, ainda há tempo. Eu digo mais uma vez, ainda há tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Você precisa decidir hoje. Se você decidir hoje a fazer isso, a voltar para o Senhor e conseguir concluir só amanhã ou depois, é diferente de você não se propor a fazer isso e dizer: amanhã eu faço isso ou aquilo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hoje, é agora, é nesse instante. Aproveite esse momento de reflexão. Aproveite esse momento em que o mundo inteiro, a maior parte do mundo, acredito, está recolhida em casa, está passando por essa situação, né? Os países mais importantes do mundo estão com essa epidemia. Pois aproveite para ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais o Senhor, viu? Aproveite para pôr a sua vida em ordem. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, disse Deus para Ezequias. E o que fez Ezequias? Virou-se para a parede, chorou amargamente, e Deus ouviu a sua oração e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Se Jesus voltar na próxima festa da trombeta, você não vai ter mais um ano de vida. Se você ficar para trás, você vai ter anos de sofrimento. Se Jesus não vier na próxima festa das trombetas, ou até a próxima festa das trombetas, com certeza ele virá depois. Não sei se ele virá na próxima, ou se numa outra, ou não sei quantas dezenas de festas ainda passarão, e a gente vai estar aguardando. Não importa, não importa. Dia e ano a gente não vai saber, mas não tem como não dizer que ele está chegando. Não é verdade? Se ele voltar hoje, para mim, amém. Amanhã melhor, né? Se voltar depois da manhã também está ótimo. Eu vou continuar fazendo amanhã o que eu faço hoje, porque estou aguardando o meu Senhor. Mas não continue fazendo o que você faz, se o que você faz está te afastando cada vez mais dele. Deixe de frequentar aqueles lugares que você sabe que não são de Deus. Deixe de falar aqueles palavrões que você sabe que não são de Deus, que não agradam ao Senhor. Honra o teu Senhor. Ame o teu Senhor. Eu quero orar por você. Ore comigo. Faça da minha oração a sua oração. Diga aí no seu coração: meu Deus, meu Pai, eu te peço a tua ajuda. Eu não quero ficar para trás. Não importa se o Senhor venha hoje ou amanhã, ou quanto tempo vai demorar, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto não daqui a 10 dias, a 5 dias, eu quero estar pronto agora. É a partir desse momento que eu quero estar pronto. Por favor, me aceite de volta. Me aceite de volta, me receba de volta. Perdoa os meus pecados. Me dê força para sair do lugar onde estou e servir a minha igreja, servir ao Senhor. Eu quero voltar e voltar com alegria. Por favor, perdoa os meus pecados e me encha com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo querido, me ajude na minha fraqueza. Tenha misericórdia de mim. Meu Deus e meu Pai, me ajude. Eu vou para os teus braços. Eu te peço a tua ajuda, o teu perdão, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você orou com fé? Você orou crendo? Deus vai responder a sua oração. Eu me converti aos 17 anos de idade. Foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz em toda a minha vida. Não dá para explicar, sabe? Jesus, você tem que experimentar Jesus. Não dá como ele é.
você precisa de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.